A paz do Senhor. Dando continuidade ao nosso estudo sobre as cartas que Jesus Cristo enviou por intermédio do apóstolo João às 7 igrejas da Ásia, agora nós iremos ver a segunda carta, a carta à igreja de Esmirna, que nos diz o texto, Apocalipse capítulo 2, versículo 8 ao versículo 11. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: Isso diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que estás para sofrer. Escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados. Tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Amém. Está reparando que as cartas sempre começam declarando algo referente à pessoa do Senhor Jesus Cristo, as suas características, as suas ações, as suas realizações, conforme a visão plena revelada no capítulo 1, mas aplicada por Jesus Cristo na virtude do Espírito Santo em cada igreja, conforme a sua necessidade, para que ela possa crescer, prevalecer, vencer e desfrutar da plenitude de Deus. A igreja de Esmirna, Jesus começa se revelando como o primeiro e o último, o que foi morto reviveu. Como o primeiro e o último, revela a sua divindade, a sua natureza divina, o seu poder, a sua grandeza, a sua majestade. Quer dizer, ele é o início de tudo e a conclusão de todas as coisas. A história está nas mãos de Jesus Cristo. Todas as coisas têm a sua consumação nele. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Não há outro igual nem semelhante a ele. Isso fortalece a fé, acrescenta. Aquele a quem nós adoramos em espírito e em verdade é o Senhor soberano da história e de todas as coisas. E que foi morto e reviveu, ele declara a sua humanidade. Que ele se fez carne semelhante a nós, ele foi um homem como nós, e durante 33 anos e meio, ele participou de todas as atividades humanas, sem pecado, para, como dizem Hebreus, para ser fiel e misericordioso sumo sacerdote nas coisas que concernente a Deus. Ele orou, ele jejuou, ele aprendeu a palavra, ele serviu a Deus, ele foi tentado, ele teve fome, ele teve sede, e também o que acontece com toda a humanidade, ele morreu. Mas glória a Deus, que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele é a vida eterna, como ele declarou. Ele é a ressurreição e a vida. E quem crer nele, ainda que seja morto, viverá. E ele está declarando isso à igreja, porque pelo fato que ele ia revelar àquela igreja que ia acontecer e suceder, se revelando. Ele é o fundamento da igreja. Nele nós somos edificados como casa espiritual, templo para a morada e habitação do Espírito Santo. Então ele é o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Ele sabia a realidade, como viviam os cristãos ali em Esmirna. Eles eram pessoas que estavam passando por expoliações de seus bens, por dificuldade, devido às perseguições e aflições. E eles, diante dos olhos humanos, eles eram pobres, mas Jesus falou: vocês são ricos. Por quê? Porque o Senhor dos céus e da terra, o dono da prata e do ouro, todo-poderoso, habitava neles, agia neles e era com eles. Aos olhos humanos, eles eram pobres. Aos olhos de Deus, eles eram ricos, porque toda a plenitude de Deus habita em Jesus Cristo, e Jesus Cristo habitava nele. E quem tem Jesus, tem tudo. Diz assim: e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Aquelas pessoas se diziam judeus, se diziam povo de Deus, participando do reino de Deus, mas eles não são. Eles são da sinagoga de Satanás. Por quê? Porque o verdadeiro judeu recebe a maior promessa que Deus fez aos judeus de enviar o Salvador a este mundo, o Messias, aquele que há de reinar no trono de Davi para todo sempre. Esses são os verdadeiros judeus, os que adoram em espírito e em verdade e que têm Jesus Cristo em seus corações. E os cristãos que eram gentios de Esmirna receberam a Jesus e se tornaram participantes desse reino. Então eles estavam sendo perseguidos, mas Jesus falou: eles se declaram servos de Deus, eles se declaram sinagoga de Deus, mas não, são de Satanás, porque quem tem Jesus tem comunhão, tem amor, tem graça e ligação, e jamais será tocado ou visitado pelo maligno. E Jesus está mostrando: eu sei o que está acontecendo, eu tenho conhecimento, porque eu estou convosco, eu habito no vosso meio, vocês são ricos, e eu sei toda
as realidades que vocês não podem ver, mas eu vejo que está agindo espiritualmente para tentar derrotar essa igreja, mas não vai derrotar. Por quê? Porque Jesus prometeu: as portas do inferno jamais prevalecerão contra a minha igreja. Diz assim: não temas coisas que estás para sofrer. Não tenha medo das lutas, não tenha medo das adversidades, não tenha medo das provas. Por quê? Porque aquele que está falando, ele tem o controle e o poder, e ele dirige todas as coisas com a finalidade e o propósito. Como diz o apóstolo Paulo: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu decreto. As lutas e aflições só têm uma finalidade quando vem da parte de Deus: aperfeiçoar, desenvolver, fortalecer, fortificar a nossa fé em Jesus Cristo, ampliar a esfera de ação, atuação e manifestação do Espírito Santo em nossas vidas, nos tornar verdadeiros homens e mulheres participantes de toda a plenitude da grandeza do Deus vivo sobre a face da terra. Por isso Jesus falou: não tema das coisas que estás para sofrer. Escutai: o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais provados, e terei uma tribulação de 10 dias. Olha que soberano, que glorioso e eterno, e que revelações, sabe as coisas que vão acontecer? É o diabo que vai lançar alguns das prisões. Vocês vão ser testados, provados, vocês vão ser apertados, afligidos de todas as maneiras, mas isso vai durar pelo prazo de 10 dias, porque ele é o primeiro e o último, é ele que controla todas as coisas. Jamais vai acontecer algo em nossas vidas, como declara o profeta Amós, sem antes Deus revelar pelos seus servos os profetas. E outra coisa, jamais vai acontecer algo em nossas vidas sem a permissão e a direção e o controle de Deus. O diabo não pode fazer nada, ele não tem poder nenhum, só Jesus tem todo o poder nos céus e na terra, e Deus permite que ele haja para uma causa muito maior, o que? Aperfeiçoar os seus servos, mostrar aos seus servos a grandeza e a majestade de Deus. Resultado: o inimigo que veio para matar, roubar e destruir, ele não acaba fazendo nada senão aquilo que Deus permite. E qual é o resultado? Os servos de Deus, no fim, sempre terão a plenitude da vida, a plenitude da vitória, e o diabo é envergonhado 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, quantas vezes Deus permitir que ele se levanta para cair, mas o servo de Deus é sustentado pela onipotente e gloriosas mãos. E diz aqui, ele tem um controle, 10 dias, nem mais, nem menos, mas no tempo especificado por Deus. Só ele tem esse poder, só ele determina as coisas, só ele tem o controle total para dizer o tempo, a estação, a circunstância e até onde vai a prova, porque só Deus tem o poder de remover os cativeiros, libertar as vidas, transformar a vida e abençoá-la quando ele quer, na hora que ele quiser, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Por isso, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Mesmo que você, na luta, na prova de dificuldade, você venha a perder a sua vida, você não vai perder. Você vai ter a coroa da vida. Você pode deixar de viver e existir aqui nessa terra, mas você tem a vida eterna, que é Jesus Cristo em teu coração. Você vai viver para sempre no reino de Deus. Você é participante de um reino glorioso, eterno e infinito, porque o reino das trevas tem fim. O reino das trevas já foi julgado. O reino das trevas já foi declarado o fim dele, no lago de fogo e enxofre. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para todo sempre. Aquele que anda com Jesus Cristo sempre será em todas as coisas muito mais que vencedor, porque fiel que prometeu, qual também o fará. É isso que Jesus Cristo está revelando nessa carta a essa igreja e que serve de lição e aplicação para nós. E a promessa: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Continue em comunhão, continue com o coração aberto, continue se enchendo do Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo te guie, te conduza e te dirija, porque em meio às provas, às lutas, às adversidades, às tentações e advertências, ele te fortalece e te reveste com a graça de Deus para você vencer, triunfar, não se contaminar, não dar legalidade ao diabo, mas permanecer incólume, caminhando firme, constantes e abundantes na obra do Senhor, porque você está cheio do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, diz em Efésios, é o selo para o dia da redenção. O Espírito de Deus em nossas vidas, diz o apóstolo João, é um som que nos ensina todas as coisas, nos guia em toda a verdade. Ele que nos dá discernimento espiritual e compreensão. Então, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É a igreja.
Você é membro dessa igreja, você tem o Espírito Santo, mas a ação, a atuação dele é na comunhão dos santos, é na participação do corpo de Cristo, é estar ligado, unido na igreja, participando dos cultos, das adorações, das orações, da ministração da palavra, da receber a imposição de mãos, unção com óleo e a oração e a liberação da bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Na igreja você sai renovado, fortalecido, aperfeiçoado, revestido com a armadura de Deus, vencendo e para vencer toda e qualquer adversidade pelo poder do Espírito Santo em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus fez uma promessa: o que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. A primeira morte é a morte física, a segunda morte é a morte espiritual. E a segunda morte vai ser a existência eterna longe da presença de Deus. Resumindo, lago de fogo e enxofre. Jesus falou: quem anda na minha presença, quem está comigo, é conduzido pelo meu Espírito e é fiel até a morte, jamais morrerá eternamente. Jamais sofrerá o dano da segunda morte. Por quê? Porque a vida eterna, que é a natureza de Deus, será compartilhada, ministrada e influída em sua vida. E você vai ver essa realidade por toda a eternidade. Por quê? Porque Ele está declarando e Ele é fiel com a sua palavra, a sua promessa. Por isso, terminando, a carta da igreja aos Esmina nos revela que aquele que nós servimos e adoramos é o primeiro e o último, morreu, mas reviveu, tem poder nos céus e na terra, é soberano sobre todas as coisas, até mesmo até a própria morte. E que um dia os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, ressuscitarão, uns para gozo eterno, outros para condenação. Mas você crê em Jesus Cristo, você tem a vida eterna e a certeza da coroa da vida. Segundo, Ele conhece a nossa tribulação, as nossas diversidades e provações, e se elas estão acontecendo, é permissão dele. E como é permissão dele, Ele está trabalhando nelas e por intermédio delas para aperfeiçoar, desenvolver e ampliar a esfera de ação, atuação do Espírito Santo dele em nós e a expressão da fé em tua vida para a tua bênção, a tua vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Terceiro que nós vemos aqui: não tenha medo. Tudo que acontece, tudo que se realiza, tudo que sucede, tem o controle e a soberania de Deus. O diabo não é nada, Jesus é tudo. O diabo não tem poder, Jesus é o Todo-Poderoso. As coisas acontecem com tempo ilimitado, Jesus é eterno e você está com Ele. Ser fiel até a morte, Ele vai te dar a coroa da vida. E quarto e último, continue ouvindo, aprendendo, sendo participante, atuante na igreja, porque o Espírito Santo fala nela, revista a tua vida e te conduz de vitória em vitória, de bênção em bênção, nesta grande e gloriosa obra de Deus na face da terra, que é edificar a sua igreja para ser participante do seu reino eterno que jamais será fim. Esta é a lição, a aprendizagem que nós vemos na igreja de Esmina, e que seja uma realidade em tua vida a esta bênção de Deus, para a glória de Deus e para o teu crescimento em leve espiritual e participação da plenitude da bênção do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.